Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra revolucionária de Machado de Assis, publicada originalmente em folhetins na Revista Brasileira em 1880. Narrada por um defunto autor que conta sua própria história com ironia e pessimismo, esta obra marca o início do realismo brasileiro e desafia as convenções literárias da época. Atenção, isto é uma abreviação, um resumo, uma perspectiva. Para ter a integralidade dos detalhes desta obra, leia o livro. O defunto autor se apresenta. Uma perspectiva única. Brás Cubas não é um autor defunto comum, mas um defunto autor que escreve suas memórias do além. Com ironia mordaz, ele dedica a obra ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver e adverte que escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Inovação literária. Inspirado em Sterne e Xavier de Mester, Machado cria uma narrativa livre e difusa, temperada com rabugens de pessimismo. O narrador morto oferece uma visão desencantada da vida humana, antecipando que terá poucos leitores, talvez 5. A morte e o emplasto. 1. A ideia fixa. Brás Cubas morre aos 64 anos em 1869, vítima de uma pneumonia causada por sua obsessão, inventar um emplasto anti-hipocondríaco para aliviar a melancolia humana. 2. Motivações duplas. A invenção tinha duas faces, filantropia e lucro de um lado, sede de fama do outro. Brás confessa sua paixão do arruído, do cartaz, queria ver seu nome impresso, emplasto Brás Cubas. 3. O fim irônico. Negligenciando sua saúde por causa da obsessão com a invenção, Brás sucumbe a um golpe de ar. 11 amigos comparecem ao funeral sob chuva miúda e triste. O delírio filosófico. Em seu leito de morte, Brás experimenta um delírio extraordinário onde encontra a natureza, ou Pandora, uma figura colossal que se apresenta como tua mãe e tua inimiga. Não te assustes, minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. A natureza mostra-lhe o espetáculo da história humana, séculos desfilando em turbilhão, revelando a eterna repetição de misérias, paixões e ilusões. Brás contempla a condensação viva de todos os tempos, um panorama cruel da condição humana. Origens familiares. 1. Damião Cubas, século XVIII. Fundador da família, tanoeiro que se tornou lavrador próspero. Deixou grosso cabedal ao filho. 2. Luiz Cubas. Licenciado formado em Coimbra, primou no estado e foi amigo do vice-rei Conde da Cunha. 3. A lenda inventada. O pai de Brás, homem de imaginação, inventou que o sobrenome vinha de um cavaleiro que arrebatou 300 cubas aos mouros. A família Cubas representa a ascensão social brasileira, do trabalho manual à nobreza inventada, sempre buscando prestígio e aparências. Infância de um menino diabo. Brás cresceu como um menino diabo, malicioso, travesso e mimado. Quebrava cabeças de escravas, usava Prudêncio como cavalo, escondia chapéus de visitas e beliscava matronas. Seu pai, em vez de corrigi-lo, admirava-se, brejeiro. A educação foi viciosa, incompleta e negativa, resultado da colaboração entre uma mãe fraca e um pai que aplicava um sistema superior, na verdade, pura condescendência. Tio João. Homem de língua solta, vida galante, contava anedotas obscenas ao menino desde os 11 anos. Tio Cônego. Austero mas medíocre, preocupava-se mais com rituais externos que com a substância da fé. Episódios da juventude. Em 1814, aos 9 anos, Brás protagoniza um episódio revelador durante um jantar comemorativo da queda de Napoleão. O Dr. Vilaça, glosador prolixo, retarda a sobremesa com suas glosas intermináveis. A vingança. Frustrado por não conseguir a compota desejada, Brás segue o Dr. Vilaça e flagra-o beijando Dona Eusébia na chácara. A denúncia. O Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia. O grito da criança causa escândalo e constrangimento geral. Aos 17 anos, Brás conhece Marcela, a linda Marcela, uma espanhola sem escrúpulos que se tornará seu primeiro amor.
No Rocio Grande, durante as luminárias da independência, ele a segue como um pajem apaixonado e rouba-lhe um beijo audacioso na escada. A filosofia de um defunto. Através das memórias de Brás Cubas, Machado de Assis constrói uma visão pessimista e irônica da natureza humana. O narrador defunto oferece uma perspectiva única sobre a vaidade, o egoísmo e as ilusões que governam a vida. Ironia machadiana. O humor corrosivo revela as contradições humanas, expondo a distância entre aparência e realidade na sociedade brasileira do século XIX. Pessimismo filosófico. A vida é vista como um espetáculo de vaidades e sofrimentos, onde as ilusões de felicidade sempre se desfazem como miragens. Crítica social. A obra espelha a sociedade brasileira oitocentista, suas hierarquias, preconceitos e a busca obsessiva por status social. Obra de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. A conquista de Marcela. O asno da paciência. Brás Cubas gastou 30 dias para conquistar o coração de Marcela, não cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência. Duas estratégias para conquistar mulheres, a violenta e a insinuativa, ele escolheu a segunda. A paixão teve duas fases, a consular, quando dividia o governo com Xavier, e a imperial, quando concentrou todos os poderes. Era seu universo, mas não de graça, precisava de dinheiro constante. O preço do amor. 1. Exploração paterna. Primeiro explorou as larguezas do pai, que lhe dava tudo sem repreensão. Eu era rapaz e ele o fora também, dizia o pai a todos. 2. Recurso materno. Quando o pai restringiu as franquezas, recorreu à mãe, induzindo-a a desviar algum dinheiro às escondidas. 3. Endividamento. Por último, começou a sacar sobre a herança paterna, assinando obrigações que deveria resgatar com usura. Marcela amou-o durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. O amor tinha seu preço exato. A partida forçada. Quando o pai descobriu os 11 contos gastos, decidiu mandá-lo para a Europa. Desta vez vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra, quero-te para homem sério e não para água do gatuno. Brás propôs a Marcela que o acompanhasse, mas ela recusou com a desculpa de que não podia respirar os ares europeus enquanto se lembrasse do pai morto por Napoleão. A tentativa final de conquistá-la com um pente de diamantes fracassou, ela aceitou a joia, mas não a viagem. A viagem e o retorno. A bordo. Durante a viagem, Brás conviveu com personagens marcantes, um capitão poeta que recitava versos constantemente, um homem louco que perdeu a filha, e a esposa tísica do capitão, que morreu durante a travessia. A morte da mulher do capitão foi o primeiro contato direto de Brás com a morte, preparando-o para futuras perdas. Em Coimbra, tornou-se um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, conquistando fama de folião. Formou-se bacharel, mas confessa que estava longe de trazer arraigada no cérebro a ciência atestada no diploma. O retorno e a morte da mãe. Brás retornou ao Brasil chamado pelo pai: vem, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Encontrou a mãe com câncer no estômago, sofrendo cruelmente. Foi seu primeiro contato real com a morte em ação. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. A experiência o deixou prostrado, levando-o a se refugiar na Tijuca para refletir sobre a vida e a morte. Eugênia, a flor da moita. O encontro. Na Tijuca, Brás reencontrou Dona Eusébia e conheceu sua filha Eugênia, de 16 anos. Uma moça morena, inteligente e de compostura senhoril. A borboleta preta. Borboletas pretas apareceram como presságio. Brás matou uma, refletindo, também porque diabo não era ela azul, uma das reflexões mais profundas desde a invenção das borboletas. O defeito. Eugênia revelou ser coxa de nascença. O contraste entre sua beleza e o defeito físico intrigou Brás, porque bonita, se coxa.
por que coxa, se bonita? Reflexões de um defunto autor. Machado de Assis, através de Brás Cubas, oferece uma reflexão mordaz sobre a natureza humana. O narrador defunto confessa sua mediocridade com franqueza brutal, explicando que a morte não me tornou rabugento, nem injusto. A genialidade machadiana reside em mostrar como o amor, o dinheiro e as convenções sociais se entrelaçam, revelando as contradições da alma humana com humor e melancolia. Estes capítulos estabelecem os temas centrais da obra: a vaidade humana, o poder corruptor do dinheiro, e a inevitabilidade da morte como grande equalizadora de todas as paixões terrenas. O caminho de Damasco. Uma jornada através dos capítulos mais marcantes das Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde nosso protagonista navega entre o amor, a ambição e as complexidades da natureza humana. Do abandono de Eugênia à paixão por Virgília, das reflexões filosóficas aos encontros inesperados, uma exploração da alma humana através dos olhos de Machado de Assis. A fuga da Tijuca. O momento da partida. Brás Cubas ouve uma voz misteriosa que lhe sussurra as palavras da escritura: levanta-te, e entra na cidade. Essa voz tinha duas origens: a piedade que o desarmava ante a candura de Eugênia e o terror de vir a amar deveras uma mulher coxa. Na varanda, numa tarde de segunda-feira, Eugênia compreende: faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Suas palavras cortam como lâmina, revelando a cruel verdade social da época. A metáfora das botas. De volta ao rio, Brás descalça as botas apertadas e descobre uma filosofia: as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, pois fazem doer os pés para dar prazer ao descalçá-las. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata. O encontro com Virgília. 1. O primeiro encontro. Brás vai à casa do conselheiro Dutra conhecer sua filha. O pai havia imaginado que, casando-se com ela, o filho seria mais rapidamente deputado. Virgília não desmentiu em nada o panegírico paterno. 2. A intimidade. O olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês estavam íntimos. Brás estava então na 4ª edição Humana, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos. 3. O rival aparece. Surge Lobo Neves, que arrebata Virgília e a candidatura com ímpeto verdadeiramente cesariano. Quando ela pergunta quando ele será ministro, ele responde: Marquesa, porque eu serei marquês. O reencontro com Marcela. A descoberta chocante. Entrando numa loja de ourivesaria para consertar o relógio, Brás encontra Marcela. As bexigas haviam sido terríveis, os sinais faziam saliências e encarnas, declives e aclives. Era difícil reconhecê-la, mas ela o conheceu imediatamente. A reflexão amarga. Marcela contou-lhe da vida que levara, das lágrimas, das saudades, dos desastres. Brás perguntava a si mesmo por que fizera tanto desatino no passado. A beleza de outro tempo valia 1/3 parte dos meus sacrifícios. O vizinho bondoso. Um relojoeiro da vizinhança traz sua filha de 4 anos para visitar Marcela. A menina queria oferecer suas orações a Santa Marcela. Este carinho simples trouxe uma onda de ventura ao rosto devastado de Marcela. A paixão por Virgília. Casada com Lobo Neves, Virgília reencontra Brás num baile. A valsa os perdeu, um livro perdeu Francesca, cá foi a valsa que nos perdeu. O amor brotou com tal ímpeto e tanta seiva que se tornou a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Amo-te, é a vontade do céu, murmurou Virgília, cingindo-o com os braços magníficos. Esta palavra não vinha à toa, Virgília era um pouco religiosa, rezava todas as noites e tinha um oratóriozinho de jacarandá na alcova. O beijo no portão da chácara foi o prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, uma paixão sem freio que os consumiria. A filosofia do nariz. A ponta do nariz. Brás descobre a única, verdadeira e definitiva explicação do destino do nariz.
Inspirado no costume do faquir, que olha para a ponta do nariz para ver a luz celeste, ele compreende que cada homem tem necessidade de contemplar seu próprio nariz. A contemplação. Quando fixamos os olhos na ponta do nariz, perdemos o sentimento das coisas externas, embelezamo-nos no invisível, aprendemos o impalpável. O equilíbrio social. Tal contemplação constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não duraria 2 séculos. Há duas forças capitais, o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. O achado dos 5 contos. A descoberta na praia. Indo a Botafogo, Brás tropeça num embrulho na praia. Dentro encontra 5 contos de réis em boas notas e moedas. A princípio hesita, mas logo se convence de que não era crime, era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande. A justificativa moral. Dias antes havia devolvido uma meia dobra achada na rua, ganhando reputação de honesto. Agora, com os 5 contos, promete a si mesmo empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre. A diferença entre os dois achados revela a natureza humana, pequenas quantias despertam a consciência, grandes fortunas encontram justificativas. 5 contos de réis. Uma fortuna considerável para a época. O reencontro com Quincas Borba. O reconhecimento. No passeio público, Brás encontra uma figura esquálida, Quincas Borba, seu antigo companheiro de colégio, agora mendigo. Que trambolhão! Acabo mendigo, diz ele com resignação filosófica. A esmola. Brás lhe dá uma nota de 5.000 réis. Quincas Borba a recebe com olhos cintilantes de cobiça, beija-a com ternura ruidosa, causando em Brás um sentimento misto de nojo e lástima. O furto. No abraço de despedida, Quincas Borba furta o relógio de Brás. Última desilusão. A imagem do autor do furto e as reminiscências de criança entristecem profundamente o protagonista. Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e Bruxelas. 5 minutos com ela bastaram para esquecer completamente Quincas Borba, o presente apagando o passado incômodo. Fujamos. O dilema da paixão. O medo de Virgília. Damião desconfia. Olhares estranhos, sonhos de morte, a angústia de uma mulher dividida entre o amor e o dever conjugal. A proposta de fuga. Brás propõe escapar juntos, uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, longe das convenções e perigos. A recusa. Virgília hesita. Não pode abandonar o filho, teme a perseguição do marido. O amor esbarra na realidade social. O capítulo revela o conflito central, como conciliar a paixão avassaladora com as amarras sociais. Virgília ama com fúria, mas não consegue romper completamente com sua vida estabelecida. A casinha da Gamboa, refúgio do amor. O compromisso. Impossível fugir, resta criar um espaço próprio. A casinha na Gamboa torna-se a solução, um brinco. Nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente, um mundo à parte das convenções. Para Brás, representa uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, longe das cortinas, cadeiras e móveis que lembravam constantemente a duplicidade de sua situação. 1. A descoberta. Brás encontra a casa perfeita no recanto da Gamboa. 2. A mediadora. Dona Plácida aceita ser a guardiã da casa e do segredo. 3. O refúgio. Nasce um espaço onde podem viver sem leis, sem instituições. Dona Plácida, a história de uma vida. A mediadora dos amores proibidos carrega a sua própria tragédia. Filha de um sacristão e uma doceira, viúva jovem, sustentou mãe e filha com trabalho árduo. 1. Infância. Perde o pai aos 10 anos, já trabalhava ralando coco. 2. Casamento. Casa aos 15 e 16 anos com alfaiate que morre tísico. 3. Luta. Sustenta 3 pessoas costurando dia e noite.
4. Abandono. A filha foge com um homem, deixando-a sozinha. 5. Proteção. Virgília a acolhe, Brás lhe garante um pecúlio. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. Não se cria isto à toa, meu senhor, Deus sabe como é que isto se cria. Olheiros e escutas, a vigilância social. O amor clandestino navega por uma verdadeira floresta de olheiros e escutas. A sociedade do século XIX vigia, julga e pune os desvios morais. Baronesa X. 55 anos que pareciam 40, possuía a grande arte de escutar os outros, espiando-os com olhar afiado e comprido. Viegas. Parente de Virgília, um cangalho de 70 invernos com olhos que luziam de muita vida apesar das doenças. Luiz Dutra. Primo poeta que Brás desarma à força de lhe falar nos versos e prosas e apresentá-lo aos conhecidos. Entre essa vigilância constante, os amantes precisam resvalar com a tática e maciez das cobras, navegando cuidadosamente pelas convenções sociais. A presidência, oportunidade e perigo. Lobo Neves recebe convite para presidir uma província. Para Virgília, é motivo de desespero, para Brás, uma oportunidade inesperada quando é convidado como secretário. O convite. Lobo Neves será presidente, convida Brás como secretário. A solução. Um presidente, uma presidenta, um secretário, resolver administrativamente. O obstáculo. Cotrim adverte sobre o escândalo público na província. O alerta de Cotrim, na província muda de figura, as gazetas de oposição passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. O número 13, superstição e destino. 13. O decreto de nomeação traz a data fatídica. Para Lobo Neves, o número 13 significa morte, o pai morreu num dia 13, 13 dias após jantar com 13 pessoas, na casa número 13. A superstição. Lobo Neves recusa a presidência por causa da data. A ambição ferida. Sofre entre o desejo do cargo e o medo do número. As consequências. O ministro desconfia, surgem intrigas políticas. A oposição. Lobo Neves acaba indo para a oposição. Número fatídico, lembras-te que te abençoei muitas vezes. A ironia de Brás diante da superstição que salvou seu romance. O cimo da montanha, apogeu e declínio. O perigo da separação intensifica o amor. Brás e Virgília vivem o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, mas logo começam a descida inevitável. A intensidade. Amor avivado pelo perigo e pelo risco da separação, um sentimento forte e arrebatador. O apogeu. O cimo da montanha, o ponto culminante da paixão, onde tudo parece perfeito e eterno. O mistério. Virgília revela algo que transforma tudo, um segredo que insinua uma nova fase. A descida. Após o clímax, começamos a descer a encosta, prenunciando o fim inevitável do idílio. A geologia moral dos homens. Machado de Assis nos apresenta uma metáfora fascinante sobre o caráter humano através da geologia moral de Lobo Neves. Como camadas rochosas, nosso caráter possui diferentes estratos, uma camada profunda de rocha sólida que resiste ao tempo, e camadas superiores de terra solta que a vida vai levando como um enxurro perpétuo. Camada profunda. A dignidade fundamental que resiste ao comércio dos homens. Camadas superiores. Terra solta e areia que a vida leva como enxurro. O paradoxo. Jacó Tavares, probidade exemplar convivendo com mentiras cotidianas. O narrador ilustra essa complexidade com Jacó Tavares, homem de probidade exemplar que mentia 4 vezes em 2 horas para evitar um visitante importuno, justificando que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado. A arte da adulação feminina. Virgília dedicava-se intensamente aos cuidados com o velho Viegas, esperando um legado para o filho. Machado observa com perspicácia que a adulação feminina difere fundamentalmente da masculina. Enquanto a adulação masculina orça pela servilidade, a feminina confunde-se com a afeição.
As formas graciosamente curvas, a palavra doce e a própria fragilidade física dão à lisonja da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. A mulher sempre terá ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira. Ofício em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. A morte do avarento. Viegas, aos 70 anos, abafado de asma, desconjuntado de reumatismo, morreu negociando até o último suspiro. Mesmo agonizante, recusava-se a vender sua casa por menos de 40 contos, debatendo preços entre acessos de tosse violenta. 1. A negociação final. No leito de morte, Viegas ainda resistia. O comprador oferecia 30 contos pela casa, mas o velho, agarrado à sua cifra, exigia os 40, entre tossidas e suspiros. 2. A prova dos custos. Para justificar o valor, Viegas mostrava as contas da construção, insistindo, 1.200, papel de 1.200 a peça. A cada item, uma nova lufada de ar faltava, mas não a obstinação. 3. O último suspiro. Sua vida se esvaía, mas a palavra persistia. O último som que os lábios de Viegas proferiram foi quarem, a teimosa cifra que o acompanhou até o fim, 40 contos. O comprador confessou depois estar disposto a pagar os 40 contos, mas era tarde. A avareza de Viegas custou-lhe a própria vida e o negócio. O sonho paternal desfeito. Brás Cubas vivia obcecado com a paternidade. Conversava mentalmente com o embrião, imaginando-o em todas as idades, ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável nos limites de um quarto de hora, baby e deputado, colegial e pintalegrete. Bebê no berço. Mãozinhas gordas, pancadinhas na cara. Colegial. Lousa e livros debaixo do braço. Bacharel. Beca e discurso na Câmara dos Deputados. Jovem elegante. Valsando, pintalegrete da sociedade. Era o velho colóquio de Adão e Caim, uma conversa sem palavras entre a vida e a vida, o mistério e o mistério. Mas o sonho desmoronou, esborou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. A carta anônima e suas consequências. Uma carta anônima denunciou o romance a Lobo Neves. Virgília, com frieza calculista, negou tudo e prometeu tratar Brás Cubas de forma que ele não voltasse mais à casa. A tranquilidade moral de Virgília perturbou o narrador mais que a própria denúncia. A denúncia. Carta anônima revela a intimidade suspeita. A ensinação. Virgília nega com indignação, cita outros pretendentes. O acordo. Promete afastar-se para não dar margem à calúnia. Quando Brás Cubas a beijou na testa, ela recuou como se fosse um beijo de defunto. Entre a boca e a testa havia largo espaço para muita coisa, a contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou enfim o nariz pálido e sonolento da saciedade. Filosofia do vestuário e novos encontros. No teatro, Brás Cubas reencontra Nhan Loló, filha de Damasceno, e faz uma descoberta sutil. A natureza previu a vestidura humana como condição necessária ao desenvolvimento da espécie. O vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as vontades. A moça trajava com outra elegância e certo apuro, apesar da situação financeira precária da família. Brás Cubas encontrou nela certa suavidade etérea casada ao polido das formas terrenas, expressando a dualidade de Pascal, Lange et Labette. Simultaneamente, no teatro, encontrou Lobo Neves expansivo, quase risonho, numa transformação que o intrigou. A nova situação parecia melhor. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. A liberdade espiritual no teatro. O mundo da lua. No teatro, Brás Cubas experimenta uma forma peculiar de liberdade, isolar-se espiritualmente no meio da multidão. Não ouve os atores nem os aplausos, perdido em seus pensamentos sobre Virgília e seus planos futuros. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti, deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como o Prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos.
Para Machado, através de Brás Cubas, o voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras. O mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, representa a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual. O caso provável, marés da vida. Brás Cubas observa uma curiosa lei da existência, a ação recíproca entre vida pública e privada, semelhante às marés do Flamengo. Quando Lobo Neves recusou a presidência por superstição, decreto datado de 13, um fato particular gerou dissidência política. 1. Vida particular. Superstição pessoal de Lobo Neves com o número 13. 2. Consequência política. Recusa da nomeação e separação do ministério. 3. Reconciliação. 4 meses depois, volta ao governo. Tempos depois, um ato político determinaria uma cessação de movimento na vida particular, demonstrando como os fatos se entrelaçam como ondas que vão e voltam. A Revolução Dálmata e os ciúmes. Virgília anuncia a viravolta política do marido, que se reconciliou com o ministério. Brás Cubas ironiza sobre ela finalmente se tornar baronesa, mas percebe sua indiferença fingida escondendo esperança e gosto pela nobreza. Um dos maiores desgostos do relacionamento foi o aparecimento do Conde BV, da legação da Dalmácia, que cortejou Virgília por 3 meses. Este vero fidalgo de raça transtornou a cabeça dela, que possuía vocação diplomática. Felizmente para Brás Cubas, uma revolução sangrenta eclodiu na Dalmácia, derrubando o governo e purificando as embaixadas. Enquanto os jornais relatavam os horrores e todos fremiam de indignação, ele secretamente abençoava a tragédia que lhe tirou uma pedrinha do sapato. Distração e perdão. Brás Cubas chega 1 hora atrasado ao encontro com Virgília, que já havia partido irritada e chorando. Dona Plácida o repreende: "Não, senhor doutor, isto não se faz." Ele explica que foi apenas distração, uma conversa, uma anedota qualquer. 1. O atraso. Brás Cubas chega tarde por simples distração. 2. A mediação. Dona Plácida intercede, elogiando as qualidades de ambos. 3. A reconciliação. 3 dias depois, tudo estava explicado e perdoado. Dona Plácida, a dedicada caseira do romance, demonstra seu carinho organizando encontros, preparando doces e criando um ambiente acolhedor. Sua imaginação fértil tornava as horas mais aprazíveis e breves, sendo a confidente perfeita que nada esquecia, nem a mentira, nem a calúnia quando necessário. Era ele. O momento de terror. Durante um encontro íntimo, Dona Plácida subitamente fecha a janela e exclama: "Virgem Nossa Senhora! Aí vem o marido de Yaya." O momento de terror foi curto, mas completo. 1. Pânico inicial, Virgília empalidece, corre para a alcova. 2. Reação rápida, ela empurra Brás Cubas para se esconder. 3. Representação, Dona Plácida recebe Lobo Neves com naturalidade. 4. Dissimulação, Virgília atua como esposa dedicada. Lobo Neves entra lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, circulando um olhar pela sala. Dona Plácida tagarela demais para disfarçar o nervosismo, enquanto Virgília, dominado o primeiro instante, retoma a posse de si mesma. Brás Cubas observa tudo pelo buraco da fechadura. Jogo perigoso e filosofia. O dilema de Brás Cubas. Após o susto com a chegada de Lobo Neves, Brás Cubas é tomado por uma profunda reflexão. O jogo perigoso da paixão proibida o leva a considerar o abandono dessa vida clandestina. Anseia por canalizar a vida em um amor casto, severo e puro, imaginando um futuro de paz e retidão. Ele se projeta em um cenário idílico, casado com uma mulher adorável, um bebê nos braços, em uma chácara sombria e verde, sob uma nesga do céu azul, extremamente azul. Um quadro de felicidade doméstica e simplicidade. A visita de Quincas Borba. Nesse turbilhão de pensamentos, surge Quincas Borba, transfigurado.
O filósofo, agora próspero e bem vestido, herdeiro de alguns pares de contos de réis, apresenta-se como um defensor do humanitismo. Sua nova condição contradiz a ideia de que a frugalidade é essencial para sua filosofia. Com ares de um novo profeta, Quincas convida Brás Cubas a se unir ao humanitismo, que ele descreve como o grande regaço dos espíritos, o mar eterno onde mergulhei para arrancar a verdade, propondo uma imersão profunda em seus preceitos. O muro e a opinião pública. Uma semana depois, Lobo Neves é nomeado presidente de província, desta vez com decreto datado de 31, eliminando a substância diabólica dos números. Brás Cubas encontra um bilhete antigo de Virgília sobre um encontro na chácara, o muro é baixo do lado do beco. O medo da opinião. Lobo Neves temia não o código ou a consciência, mas a opinião, esse tribunal anônimo que julga e condena. A prisão social. A opinião pública lhe arrastaria a vida por todas as ruas, impedindo tanto a separação quanto o desforço. A solda das instituições. A opinião é uma boa solda das instituições domésticas, mantendo aparências e preservando a ordem. Brás Cubas conclui que Lobo Neves simulava ignorância por medo do escândalo, não por amor à esposa. O tempo, esse grande caleja sensibilidades, eventualmente apagaria os contornos dos fatos. O fim de uma era. O romance chega ao fim com a partida de Virgília. No último diálogo, ela pergunta se ele irá a bordo, está doida. É impossível. Combinam que Dona Plácida receberá as cartas, e Virgília acredita que será apenas até as eleições. 50 anos de Brás Cubas. A idade que marca o fim da juventude e dos amores. 40 anos vadios. Décadas de vida sem propósito maior, tão vadios e tão vazios. 19 Idade de Nhan Loló. A jovem que morreu de febre amarela, encerrando seus planos matrimoniais. Brás Cubas não a vê partir, mas sente alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade. Almocei anormalmente, contrariando expectativas românticas, pois a realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias. Aos 50 anos, contempla o turbilhão da vida que leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade, preparando-se para os capítulos finais de sua existência póstuma. A perda da cadeira. Há coisas que melhor se dizem calando. A paixão do poder, segundo alguns, é a mais forte de todas. Imaginem o desespero do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-me as esperanças todas, terminava a carreira política. Quincas Borba, por induções filosóficas, achou que minha ambição não era verdadeira paixão do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, este sentimento amofina muito mais, porque orça pelo amor que as mulheres têm às rendas e toucados. A filosofia dos cães. O convite de Quincas Borba. Para me distrair, Quincas Borba convidou-me a sair. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. Disse-me que eu não podia fugir ao combate, se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Vida é luta, uma filosofia. Funda um jornal e desmancha toda esta igrejinha, disse-me ele. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. A parábola dos cães. Demos então com uma briga de cães por um osso nu. Quincas Borba fez-me parar e observar, dizendo, que belo que isto é. Explicou-me a beleza do espetáculo, lembrando que em algumas partes do globo as criaturas humanas disputam aos cães os ossos. O pedido de Virgília. A carta. Recebi uma carta de Virgília pedindo ajuda para Dona Plácida, que estava muito mal no beco das escadinhas. Pedia para metê-la na misericórdia. A hesitação. Sentia-me aborrecido com o pedido. Tinha dado 5 contos a Dona Plácida, que fizera deles. Naturalmente os botou fora, e agora toca para a misericórdia. O dever. À noite, boa conselheira, ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama. Letras vencidas, urgi pagá-las, disse ao levantar-me. O fim de Dona Plácida. A cortesia mandou obedecer aos desejos de minha antiga dama.
Encontrei Dona Plácida como um molho de ossos, envolto em mulambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo. 1. A visita. Dei-lhe algum dinheiro e providenciei sua transferência. 2. A misericórdia. Foi transportada para o hospital no dia seguinte. 3. A morte. Morreu uma semana depois, saiu da vida às escondidas, tal qual entrara. Refleti sobre sua utilidade relativa. Se não fosse Dona Plácida, meus amores com Virgília teriam sido interrompidos. Os 5 contos. Um canteiro fingiu-se enamorado, casou com ela e fugiu com o dinheiro. O jornal e suas consequências. 1. O programa. Redigi o programa do jornal, uma aplicação política do humanitismo. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os princípios de liberdade. 2. A publicação. Mandei para a imprensa uma notícia discreta sobre o jornal oposicionista. Quincas Borba acrescentou ao meu nome, um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. 3. A oposição. Cotrim veio dissuadir-me, dizendo ser um erro fatal. Sabina também me implorou para desistir. Mas eu não podia recuar uma linha. 4. A traição. Cotrim publicou uma declaração reprovando inteiramente minhas ideias e procedimento político. Era um mistério sua intrusão neste negócio, um problema insolúvel. S. Filosofia e loucura. A teoria do benefício. Quincas Borba explicou-me que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. O benefício faz cessar certa privação, mas uma vez produzido o efeito, o organismo torna ao estado indiferente. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela consciência de superioridade sobre outra criatura, uma das coisas mais legitimamente agradáveis ao organismo humano. O alienista. Quincas Borba mandou-me um alienista, temendo por minha sanidade. Mas o médico me tranquilizou e advertiu sobre o próprio filósofo: a loucura entra em todas as casas. Os navios do Pireu. O alienista contou-me sobre o famoso maníaco ateniense que supunha que todos os navios eram seus. Há em todos nós um maníaco de Atenas, disse ele. Das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Mas achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.